No final só sobra som. Você é som. Temos tanta coisa para falar sobre o som. Eu, por acaso, eu sou músico já há algumas décadas. Comecei muito jovem. Que parece que alguma coisa me empurrava à música, porque eu percebia que quando eu ficava em silêncio, quieto, o silêncio tinha som. Então eu imaginava como pode, em silêncio há som. E lá fora também, né, o executar o som, dando um significado, vamos chamar de música. Então, por que que só o que resta no final é som? Som porque somos vibração, só que condensada aonde nós estamos. Eu até queria dar um exemplo sobre que às vezes a gente não dá muito valor para o som e o som tem um impacto, né, intrínseco no significado da vida. Eu trabalho agora numa, num condomínio de luxo, no ramo da construção. É muito ruído, então quer dizer, é um som que não é suportado pelo ouvido, não que seja ruído, porque se eu fosse por algum motivo surdo, não haveria ruído nenhum, seria imagem. E vejam que a imagem, por exemplo, se eu aparecer agora para você na sua frente, quieto, isso ou vai lhe produzir medo ou inquietude, porque você vai perguntar: o que você quer? Porque não se expressa. Aí digamos que eu não me expresse e eu só queira ficar quieto. Qual é o sentido, né, de eu estar interagindo? Nenhum. Mas o som é muito mais importante que a imagem. Vocês estão provando isso agora. Vocês não estão me vendo, mas através do som vocês podem mais ou menos fazer a imagem. Por exemplo, ó, vou com a minha voz identificar onde estou. Estou sentado no meu sofá com um tripé para o celular. Ele está carregando, entendeu? Vocês vão fazendo a imagem através do som. Agora, só a imagem possa que não identifique o som, a não ser que, por exemplo, você olhe para um instrumento musical, mas ele pode estar desplugado. Mas você ainda pode imaginar como seria o som. Você pode identificar se é uma guitarra, se é um violão, se é um teclado. Você mais ou menos já conhece, né? Tá tudo dentro da memória. Porque os sons são como os táttivas, os elementos. Há fogo na água, a água no fogo, a terra no ar, a ar na terra, só que em essência. Não, por exemplo, poeira no ar. Lógico, daí é um elemento grosseiro num elemento grosseiro. Até inclusive o ar, ele está muito ligado à questão do som. E o ar também está ligado à questão do mental. O mental, gente, já o mental concreto, para quem se lança nas projeções noturnas, oníricas, né, que a gente chama, primeira etapa, na verdade, não é o desdobramento astral. Você passa pelo seu aura, onde você recebe aquela descarga elétrica, porque é uma alma saindo do corpo. Não é, na verdade, é o corpo que está saindo fora dela. Como? Está saindo da frente. Entendeu? Você tira o mundo físico da frente. Mesma coisa. A pessoa é desintegrada agora por uma bomba atômica. A alma saiu do corpo? Não. A alma continua onde ela estava, só que agora não tem uma cortina. Né? Tocaram fogo na cortina da alma. Corpo físico. E é muito interessante essa evolução, essas etapas, que elas evoluem. Você também passa por uma evolução enquanto dorme. Inclusive a própria ciência, academicismo, diz que o próprio cérebro ele aprende melhor
você ler, né, aquilo que, né, você vai fazer uma prova, tem mais chance, né, pela manhã, quando você acordar, você ter aquilo mais fixo na memória. Por quê? Tanto favorece o corpo, o sono, né, que o cérebro ele fica sem as suas interferências, tipo assim, um corpo físico dormindo, ele não sente e não pensa. Outros fatores estão fazendo isso por você. Você quem? Sua consciência. Consciência também é som. Até eu tinha colocado que consciência é eletricidade. O som é um tipo de eletricidade, só que, porém, em movimento. Cria vibração. Que na verdade, até inclusive tem um livro que é Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza, né? Que fala algo nesse sentido. Que na verdade o som ele é antes da vibração. E onde é que está o som, meus queridos? Está na cor. Aí temos um órgão que por acaso, sugestivamente, colocaram um nome perfeito. Coração. Cor em ação. Como imagem em ação, imaginação. Porque ali há um ponto vibratório que inclusive produz os batimentos cardíacos, segundo o pulso cósmico, que ouvimos onde? Já no mental racional, mental concreto, ou mental inferior para os teósofos, né? Os mais teosofistas, eubióticos. Já na gnose, por exemplo, a gente chama de manas, manas inferior. É tudo a mesma coisa. Então ali se ouve uma nota síntese, um som, que todo mundo ouve, só quem não percebe. É como se fosse o ultrassom. Ou você é embriagado para uma festa. Você lembra o que tocou lá? Será que é parada de sucesso? Foi um batidão ou uma sofrência sertaneja? Você não lembra. Você está embriagado. E o que é embriagamento do sono? É o sonho. É a substância que te embriaga, né? Você dirige os seus sonhos como dirigiria aqui embriagado. Qual é o resultado? Né? A única diferença é que lá não dá acidentes. Os acidentes lá são fictícios, porque tudo é vibração lá. E aqui é massa. Aí eu tenho que dar um exemplo. Eu trabalho, né, na construção, mas não é da construção que eu vou falar o som, o ruído das máquinas. E sim, quando eu encontrei uma brecha, eu ali virando massa, né, fazendo meus ajustes, reformas, eu vi uma coordenadora, um ser humano, sexo feminino, não sei seu nome, e ela anuncia, ela vai pelas ruas, né, é uma ecovila, então você já mais ou menos deve imaginar como é que é o sistema. Ela vai coordenando os carros, é uma moradora que se tornou síndica. E ela chegou numa Kombi escolar, logo no portão, que tem a cancela, tudo mais, os guardas. E ela chamou a atenção dele ao estacionar. O senhor estava a mais de 10 quilômetros por hora. Aqui é proibido. Da próxima vez o senhor vai sofrer penalidade. Não deixarei o senhor sair daqui, o senhor não irá poder ir no seu horário de trabalho. E ele se desculpa, tudo, segue. Quando ela se vira, passa por mim, passa uma outra Kombi a mais ou menos uns 40 por hora, que não deveria, né? Chegou a quase ter que frear na cancela, assim, sabe? De derrapar pneu mesmo. E ela se virou, deu o seu comando mental. Então, onde é que eu quero tirar isso? O que eu quero tirar disso? A gente usa o som como autoridade, a forma que se fala, né? Às vezes sem dizer nada. Eu sempre falo isso. Então, aquele poder de autoridade, de agência daquela pessoa, não valeu de nada. Vamos dizer em um sentido global. Ela interferiu num, né, apenas se sentiu
confortável de exercer a sua função, né, de líder, ela vira as costas, ninguém está nem aí para o que ela falou, ninguém ouviu. Eu, que nada tinha a ver com a situação, ouvi, mas foi muito didático para mim eu ver que aquela pessoa não tem autoridade, vamos dizer, plena dentro daquele ambiente. Então sua voz é fugaz, é falácia. Serviu para uma, não serviu para aquele outro que poderia sim ter causado. Inclusive o primeiro estava relativamente lento. Ele pode ter passado um pouquinho, de 10 a 15 quilômetros, né, dos 10 quilômetros permitidos dentro daquele ambiente. O som também é muito interessante, que o que acontece depois da morte, né? Se diz que a gente se dilui, a forma. Nós estamos vivendo para a forma se tornar de novo vibração. Viemos da vibração, não somos agora, apesar que vibramos, nos movimentamos, falamos, ouvimos, sentimos, pensamos, tudo é vibração. Mas depois apenas pode sobrar vibração, porque não há mais massa. Tende tudo a virar energia. A energia só passa pela massa para tomar consciência de si. Depois se torna energia de novo. Então tudo que você está fazendo em massa não é para você massa, você pessoa, mas para energia. O seu nome, sobrenome, tem energia? Tem. Mas nada tem a ver, isso não te liga, vamos dizer assim, crucialmente a uma influência do passado. O seu nome agora é um nome exclusivo para agora, para trabalho. Por exemplo, eu tenho o nome de Alex Sander. O significado etimológico, pesquisa aí no Google, né, do meu nome, é defensor da humanidade. É incrível que tudo que eu me deti até hoje, e aí eu entendo a importância do nome nessa vida. Não terei esse mesmo nome, não serei o mesmo Alexander, nem logo depois de bater as botas. Acabou, serei vibração. E eu sempre estou em situações, inclusive eu ia dizer para você, quando alguém vem com problemas para você, se sinta sortudo, se sinta importante, sabe por quê? Porque se veio para você, é que você tem tom de resolutor, de amparador, talvez até amparador extrafísico. Porque, né, você tentar ajudar as pessoas dentro do descontrole, dentro do trato emocional e mental, porque você, né, tem alguma coisa que atrai essas pessoas. A atração também é uma vibração e é som. Acontece se você falar palavras negativas acontecer, não se você não pensar. Falar sem pensar não acontece nada. Tanto é que tem até no Código Penal, né? Falou porque estava embriagado, não sei o que, eles não dão muita vazão para isso, né? Tem muitas coisas mais importantes para colocar em júri. Mas agora, se você pensar, é bem provável que você vai falar e agir de acordo com o pensamento e o sentimento. Mas aqui o sentimento e emoção no máximo me leva para um divã e depois para né, uma dopagem medicamentosa, porque eu não consigo controlar isso no corpo. O corpo convulsa com isso. Mas lá do outro lado está sendo tudo observado, está sendo inclusive cobrado. O que você pensa, deixou de pensar. O que você sente e deixou de sentir, né? Por exemplo, assim, empatia pelos outros, né? Em
vez disso, você se ocupou com ódio, que é algo muito pesado, por isso que é ruim. Então se torna tóxico. Se domina muito, né, toma um espaço da consciência. É só por isso que é ruim, gente. Não é porque está no Código Penal, né, que os crimes resultados desse ódio, desse sentimento que ele é abstrato para o plano físico, como o pensamento. A gente não sabe como o pensamento constrói coisas, inclusive esse celular que eu estou falando com vocês. Né, constrói uma máquina fotográfica para fotografar essa linda cena ímpar e quase rara de se pegar assim os pássaros antes de, né, saírem de seus ninhos. E ali estão produzindo som, né? Claro, pela necessidade, carência da mãe, mas eles também, o pássaro, ele clama. Você ouve o pássaro, inclusive se você tiver sensibilidade, você pode traduzir o pássaro. Os xamãs trabalham muito com isso, né? Inclusive nas suas ritualísticas, nos seus na que eles consagram, né, seus chás, tudo mais, que tampouco é toxomania, não tem nada a ver com isso, né? A não ser que seja feito recreativamente essas drogas sintéticas, né, que não tem um propósito lúdico, né, não te leva a lugar nenhum a não ser o túmulo. Antes a loucura. E o louco também ouve sons, e eu vou falar inclusive dos sons que não só os loucos, os médiums, por isso que muitos médiums são tirados para louco, porque é os mesmos sons, eles também ouvem coisas. Há uma situação de que você, depois que saiu do corpo, seu corpo adormeceu, parou de fazer som. Você ouve o som e sente a descarga elétrica do corpo etérico, o aura, que é muita energia, né? Uma energia que ele está fora do corpo. Então, por tu passar por ali, é como se você se encostasse em algo que não tem um fio terra e você se torna o terra. A descarga o atravessa. Assim que acontece quando a gente se sonha e quando se morre. Por isso que morte assusta e muita gente tem medo até de dormir. Se pegar no ato, no cérebro pudesse, a maioria das pessoas não acontece, às vezes nem comigo acontece. De eu perceber a descarguinha, aquilo que, né, para te empurrar, é um impulso. É como se fosse a gasolina, né, uma molécula de gasolina se transformando em faísca no pistão, que empurra o carro para frente. É a mesma coisa, a mesma mecânica. Como é acima e abaixo. Então logo depois você vai ver os sons. Não. Podemos até dizer assim, ver os sons do astral e ouvir as imagens do astral. É invertido. Por isso que vem muito conteúdo, né? Não reparem. Façam que vocês vão ver. Talvez amanhã vocês, né? Eu estou quase 1000 vídeos, amanhã vocês fazem 3000. Eu torço para que me superem. E o que acontece? Daí está no astral, tá, eu já conheço o plano astral. Agora eu vou pedir, ó, comando sonoro. Corpo astral, saia de mim. O corpo físico, o sono mandou esse comando, né? Você inclusive pode colocar tudo que você quer atrair no chakra Ajnan, o terceiro olho que olha para dentro, e daí você sai por dentro, não por fora. Geralmente a gente é arremessado lá fora sem saber de nada. Como se te atirasse nu no meio de uma multidão, sabe, em Nova York. Tiraram você de um balão, né? Você vai ter problemas, inclusive com a lei. Então você entra por dentro do chakra já purificado, ele te leva só em consciência. Você não vai estar trabalhando nem em alma. Mas caso saia em alma, você pede, já antes no corpo físico medite. Corpo astral, saia de mim. Então ele vai sair do seu corpo, se colocar esse comando, essa vontade no chakra frontal. Aqui é a lei da atração, aqui no meio da testa. Tudo que você quer atrair ou repelir está aqui. Você quer, por exemplo, afastar alguém de você uma situação, é aqui também. Ele tem, né, giro centrífugo e centrípedo. Então, tanto ele atrai como ele repele. Todo chakra é assim, se você conseguir visualizar isso. E chakras são os sentidos da alma. Também está ligado a som, é vibração, estão o tempo todo vibrando.
chakra que não vibra é só no morto. Mas a alma segue, tá? E o que que acontece? Lá você tirando, descartando agora mais uma veste, o corpo astral agora ele dorme como o corpo físico estava dormindo. Você fica num balão energético vibracional, sabe? Ele tem uma película muito sensível à vibração. O que que você vai ver no plano mental? Você vai ver imagens mais voláteis num campo espacial, como se estivesse no espaço sideral, mas as coisas começam a vibrar e se transformam na imagem. Então o som vem antes da imagem. No princípio era o verbo. Ok? E o terceiro dia da criação, que é o plano astral, é onde já começam as imagens já conectadas com som. Já vem, né? Já é um 2 em 1. 3 em 1 seria o corpo físico. Que daí é o som, imagem, e essa tela ainda é ambulante. Ela é portátil, ela pode se deslocar. Entrando no plano mental, o que você vai ver é som criando imagem. Ao vibrar. É como aquela experiência, né, da farinha sobre uma chapa de cobre e você passa a palheta de um violino. Vai formar, conforme a forma e ângulo, vai formar uma imagem. Também já fizeram isso com alto-falantes, né? Vai criar alguma coisa ali. Então o som é o que faz tudo acontecer. Hoje em dia, inclusive, temos uns sopradores, a minha mãe, inclusive, adquiriu um, que grande massa é empurrada apenas pelo estrondo, claro, o vento, mas o som que ele faz também trepida. Pode ver que, por exemplo, seu vizinho ouvir um som numa intensidade muito alta, suas vidraças tremem. Inclusive você sente no coração, por isso que a gente tem que cuidar, né? Assim, grito, simplesmente transforma o coração numa uma fibra rígida, ok? Ele trinca, literalmente. Ele vai criando fissuras com muito som. Nossos ouvidos também são muito sensíveis, inclusive tem um líquido ali que ele vibra com o som. Perde aquele líquido, você fica surdo. Tudo é eletricidade. O sentido da audição, da visão, da gustação, tato, tudo é vibração, né? Olfação, inclusive a intuição. Só que é uma vibração em nível muito elevado, inclusive que não é nem muito aceito pelo corpo, né? O cérebro não consegue entender, a traduzir, porque não é um código de linguagem ainda. Mas se você estudar, ir para os lugares onde está o conhecimento da natureza, o laboratório desta, você talvez aprenda alguma coisa e entenda por que você é tão assim limitado, por exemplo. Não ouve microsons como um animal, como se você é superior a ele você não ouve, né? Então esse plano mental é muito interessante. E o que que tem depois da vida na questão do som está ligado ao mental? A realidade dos ovoides é quando a mente já é a terceira morte, porque tem a morte física, que é a dissolução junto com o corpo vital, que fica em torno ali do panteão, né, da sepultura. Ele tenta animar ainda o corpo, vê que não encontra cliente, ele simplesmente desaparece, como uma lâmpada. Você imagine o corpo vital como uma lâmpada que queima. Vocês já viram os postes? Por exemplo, aqui está chovendo hoje. Inclusive tem o som né, dos raios, tudo, onde a luz produz uma vibração, né? E pode ver que primeiro na verdade, o som do trovão e depois, né, que a gente ouve as coisas, a gente vê as coisas se movendo. Mas primeiro o raio, depois o som. Até você pode contar, faça o teste. Conte 7 segundos pelos batimentos cardíacos. Você vai ver que é fato, que procede.
que acontece depois da vida relacionado ao som? Temos os ovoides. Os ovoides são esses restos, esses miasmas, cascões mentais, um pensamento que não para mesmo depois que a criatura que pensava morreu, né? Não existe mais. Ele se gruda em partes perto dos chakras. Tem alguns que se grudam atrás, nos chakras onde, né, você produz emoções e pensamentos, que é o humeral, e gostam muito de estar no plexo solar e no sexual, porque ali também tem uma vibração, né? Há uma nota síntese, é uma vibração dentro do espermatozoide, né? Nos gonatários, tanto do homem como da mulher, que eles estão vibrando, por isso que consegue se romper a película do óvulo e o espermatozoide faz, né, realiza sua vibração através da cauda e ele consegue com isso criar uma frequência que trinca, como por exemplo você colocar um som, né, na mesma frequência da estrutura de uma taça, você é a parte, você consegue transpor. Inclusive quando você vai cortar vidro, vocês sabiam que não é a lâmina que é suficientemente afiada, por isso que ela corta vidro. Uma serra também, uma barra de ferro, é sim a vibração e mais a temperatura de ir para lá e para cá, como se estivesse tocando um violino, tem zim, zim, pum. Encontra a vibração certa que se funde com aquilo, consegue diluir, solve e coagula. Nesse caso é solve, no coagula, que é a estrutura sólida. Então, no final, esses ovoides, quando eles também acabavam a ser uma quarta morte, na verdade, que não é falada, que é a morte do mental, que daí você se torna de novo vibração. O que vai acontecer? Como que você ainda vai se defrontar com aquele ser que foi? Você vai ouvir só o som. Você vai procurar, isso no mundo da alma. Você vai procurar, mesmo lá sendo mundo sutil, você ouve, é assim que você pode ouvir um santo, um avatara, ou até mesmo um ser decididamente perdido, que a gente vai chamar de demônio, mas demônio, o homem é o útero e o berço de anjos e demônios, né? Você vai ouvir o tom de voz, o que aquilo está querendo dizer, qual o significado daquilo. Pode ser coisas más ou coisas boas. E há também um som da natureza, uma nota síntese que explica tudo. Por exemplo, assim, a própria forma por existir, ela já manda um som, oi, né? Vamos dizer assim, bom dia, boa noite, eu sou a forma, eu sou constituído de átomos de carbono e isso e aquilo, né? Se é no outro plano, no metafísico, ele vai se explicar. O próprio átomo é vibração, ok? E no vibrar vai criando resíduo e criando mais átomos cada vez mais densos até você ter uma forma física. É assim que o sutil cria o denso, ou seja, a massa é construída a partir do centro. Isso inclusive é uma máxima acadêmica, né, da física, e é comprovada já. Uma das poucas vezes que a física está 100% certa, ou até mais. E essas coisas são muito interessantes de se evidenciar na íntegra, em loco, para você não ficar criando sons na cabeça, mais pensamentos, né? Não entendendo a vida e distorcendo ainda por cima, né? A vida é uma orquestra, uma opus perfeita. Só o que distorce é a mente humana, porque ela está muito ligada à vibração, ao som, né? Tanto é que é uma vibração que faz agora a sua mão mexer. Você olhar o globo ocular, olhar para esse vídeo, prestar atenção. Tudo é vibração, é tudo um sinal elétrico que vai invadindo planos até chegar aqui. Começa lá na mente. Você pensar em querer buscar esse tipo de conteúdo, encontra meu canal, aí você ouve,
faz a imagem e talvez vem nos comentários e comenta. Ou fala, sai por aí falando, tudo mais. Que não é a nossa intenção. O importante é fazer você começar a se ouvir. Tá? Vou falar bem francamente. Não há interesse nenhum aqui, tanto é que eu não cobro nada. Tem um curso de reiki xamânico, é porque eu, vamos dizer, eu inovei o reiki usui, misturei com o reiki xamânico que já existia e coloquei ele onírico. Já fiz a minha mescla. E é bem interessante, até os interessados aí, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu dou os trâmites de como você adquirir o curso em 2 vídeos de um pouco mais que 1 hora. Então, lá do outro lado, tudo é vibração. E se você às vezes quer algo muito ah, evolutivo, evoluído, algo supremo, você já não vai ver forma, você bem provavelmente vai estar em contato com som. Eu tive um contato um tempo atrás com um querido, né, amigo, saudoso Ademar Ramos. Ele me apareceu, né, no plano mental como um ponto, uma cor violeta. Até eu achava por momento, por desconhecimento, que eu estava entrando em contato com a chama violeta de Saint-Germain, com o próprio Saint-Germain. Não era. Como é que eu identifiquei que era ele? Pelo tom de voz. O tom de voz você nunca vai perder. Mesmo que você nasça em outro sexo. Já ouviram mulheres com voz branda, grave? Ela era um homem e agora está experienciando o sexo feminino humano. Mas o tom de voz vem meio parecido, salvo se, né, aquelas mulheres com voz muito suaves, provavelmente se deram bem sendo mulheres e manter o tom de voz. Que há as mônadas também são polares, há mônadas mais ligadas. Inclusive, o que é uma Baleshad? Né? Já é uma hierarquia já quase monádica. O Agnisvata também. O Agnisvata ligado ao princípio masculino e a Baleshad ao princípio feminino. E ainda temos os Agnisvatas, que são o fogo cósmico, que está ligado à neutralidade. Está em toda parte. O fogo a tudo renova. Então você vai ouvir também um fenômeno chamado EVP, Electronic Voice Phenomena, que você pode fazer com o seu celular, mas eu não aconselho, sabe por quê? Se você der ouvido para alguém, você o torna evidente, né? Você o torna famoso, uma fama talvez que ele não mereça, que possa que ele seja infame, né? Ele tenha más intenções. Então, se ou algum desencarnado, algum espírito muito atrasado, vê que você está gravando, que você está atencionando, ele vai querer, né, se manifestar, se apresentar. É como se você, por exemplo, ouve alguém tocando numa praça, ele toca excelentemente bem, você vai dar uma moeda. Mas na verdade, agora é o contrário. Esses seres vão te tirar a moeda, os teus valores, que é a tua consciência. Eles vão tentar te chamar a atenção, te influenciar de alguma forma. Você está aberto e você é influenciado porque é influenciável. Perdão, é uma vibração na minha garganta. Mas, inclusive, né, a guilhotina foi para calar a pessoa, cortava ali naquela região aqui da garganta, que é aqui que modula tudo. Por que que aqui, sendo já um chakra superior, ele não filtra o que vai se falar muitas vezes? Às vezes a gente fala, né, escapou, né, merda, falou. Agora já, né, ou peço desculpa ou passo reto, azar, né, não me responsabilizo. É a mesma forma que esse chakra aqui, de cima, na testa, o terceiro olho, ele realiza qualquer coisa. Se você pensar negatividade, que seja, vai ser.
Só que ele faz acontecer dentro. Enquanto os nossos olhos jogam fóton fora, esses duais aqui da cara, o central, que fecha o triângulo, que é o olho que tudo vê, o triângulo maçom, ele olha para dentro, só que ele não sabe que na verdade ele está ferrando o seu representante. Ele é puro, é inocente. Você pensou, colocou aqui na mente, no cérebro, até que o cérebro está atrás dele, onde você faz sinapse, sinapseia, e o sistema central, né, nervoso central, diz que seja. Aí você vai e age. Ou, se não fazer nada, mesmo assim, vai criando a situação para acontecer, para bem ou para mal. Então, cuide o que você pensa, cuide o que você ouve, cuide sim o que você fale, porque você pode estar perdendo um tempo vital, porque eu estou gastando saliva? Não. Eu estou gastando energia. Eu estou tirando de mim para passar para vocês. Agora, se eu estou colocando algo de bom, algo útil para quem me ouve, para o meu interlocutor, o audiente, ouvinte, eu estou mandando para ele e a consciência reconhece isso e se atrai. É aquilo, a mesma coisa que eu falei. Você falaram nos mortos, falaram coisas ruins. Tem plateia. Se eu falo coisa de consciência, quem está aqui do meu lado? Estão os mestres, estão os santos, estão os bons átomos, não aqueles átomos putrefatos, né, do inimigo secreto que você mesmo criou. Nós temos não amigo secreto, nós temos inimigo secreto dentro. Amigo secreto é lá fora. Lá também temos inimigos secretos que a gente cria, muitas vezes com a voz. Por exemplo, você falar tudo isso que eu estou falando em público, você vai encontrar inimigos. A vibração não fecha lá, entendeu? É incômodo, é como se fosse um ruído. Mas se você também falar tudo o que quer, né, xingar todo mundo, alguém possa que dê atenção a isso. E você encontre também o problema que esperas. Então não dá para ser franco, mas se você ficar quieto também fica um som interno de um pensamento que não para. Vai criar doença. Só que se você falar, aí você cria doença talvez para o outro lá que não vai lhe tolerar. Vai mandar te prender, sei lá, colocar uma camisa de força. Ou simplesmente, se ele aguentar você, ele vai adoecendo, adoecendo, ele vai morrendo às mínguas, enquanto você vai, né, sugando atenções. E às vezes a gente machuca com boas palavras, gente. Entendeu? Com palavras corrigidas. Boas palavras no sentido de suavizadas, né? Eufemismo, antonomásia, que é, vamos dizer, demagogia e hipocrisia, em linguagem mais grosseira. Então a natureza toda é vibração, né? Esses pássaros, a planta. A planta, inclusive, ela emite uma vibração, gente, que é a fotossíntese, a gente chama cientificamente, e a cor verde dela é o tom dela. A cor que você vê é a vibração, é o som dela acontecendo. Você olha para o verde, inclusive tem um compadre aí no grupo, né, de WhatsApp, tomara, né, Rafael Pires, que ele interaja, veja esse vídeo. Um abraço, meu compadre. Obrigado por ser meus irmãos desde jovens, né, desde tenra idade. Que ele uma vez ele ouviu dentro da nossa barraca o som do azul. Ele não estava embriagado nem mal, mas ele conseguiu ouvir. Né? Como acontece às vezes comigo, eu estou meditando numa planta e o verde parece ter um som. Né? Tudo tem. Como, por exemplo, se você ver uma partida de futebol, você mais ou menos sem o som, talvez você não goste de gritaria, me incomoda, você mais ou menos ouve o som, né, pela linguagem corporal e facial, articulação bucal, você mais ou menos faz o som. Você pode fazer essa meditação com cores, né? Coloca uma cor única. Se você misturar, né, para princípio, né, o principiante ele não vai saber distinguir. Chega um ponto que você decora o som de cada cor, gente. É uma ótima meditação, bem sugestiva.
tente quando puder e se quiser, né? Para que a gente não seja considerado loucos, falando besteira. Até a própria palavra, né, parlabra, que seria como lavrar, né? Você vai colhendo atenção. Tem também falar, que é a queda do som, da vibração, né, para se tornar, a ideia se torna verbo, né, se torna carne através do verbo, da fala. E tudo tem o seu som. E até tem uma meditação também muito interessante. Pegue as suas palmas das mãos, bata 3 vezes para você identificar. Agora, eu quero que vocês definam que som tem apenas uma mão. Que som teria uma palma apenas numa mão? Olha que magnífico. Isso aquieta o mental, que não para de vibrar, não para de cantar, cantarolar e contar suas próprias histórias. Quem tem que contar a sua história de vida é você. Você aí. O eu real é esse mesmo, que você desconhece, a consciência. Então, isso é chamado koan. Como seria o som de uma única palma da mão em um bater de palmas? Só de você não conseguir, você se aquietamente a mente vira psicoponte, né? O que é a mente hoje em dia? É um sapato apertado com uma pedra embaixo, um prego encravado. O sapato é feito apenas para andar e não para incomodar. Entendeu? Não pode ter travas, senão você não flui, senão você não anda. E a mente não está deixando nós andar. Ela não acompanhou a consciência, como o cérebro não acompanhou a mente. Então estamos totalmente descarrilhados, né, nesse trilho. E o trilho é a vida, que é pura fluidez, pura vibração. Somos som. Somos movimento. Então você percebe no final que não adianta se apegar em aparências, porque no final vai ser som. Oração, meditação, né? Medite, me diga alguma coisa. Na meditação, você está deixando a consciência te falar, a divindade. Você ouve, você não quer nada, porque querer alguma coisa é questão, é pergunta, é som no meio da realização, entendeu? Você acaba atrapalhando, né? É como alguém espirrar no meio de uma, sabe, de uma ritualística religiosa, atrapalharia, tosse, criança chorando, tudo mais. Então não deixe, não, vamos dizer, ultraje o ritual de sua consciência, querendo o tempo todo demonstrar as suas verdades necessárias, se mostrar como essência na impermanência. O som, ele é tudo. Tanto é que é só o que vai sobrar. E não estamos falando lá do som que o corpo faz ao se desmanchar, ao voltar para a natureza. E não, é a vibração que mantém toda a vida. Se Deus deixasse de falar por um segundo, não tivesse expressão contínua, um fluxo contínuo, tudo deixaria de existir, inclusive o silêncio. Paz reverencial a todos.